Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos. Eu quero conversar com os irmãos a respeito da juventude, da geração Y. Essa geração Y, meus irmãos, é um desafio para nós todos, inclusive para eles. Nós já tivemos a X, tivemos não sei o que, e agora é a geração Y. É a geração dos conflitos, a geração dos confrontos. Abram, por favor, o Salmo de número 102, verso 18. 102, verso 18. Para mim está difícil aqui, ficar doente. Diz assim: ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. 145, Salmo 145, verso de número 4. Salmo 145, verso 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. O texto, meus irmãos, está falando de testemunho e também de comunicação daquilo que Deus tem feito ao longo da nossa existência. Quando nós analisamos o povo de Deus, e a nós outros também, nós descobrimos que Deus dividiu a nossa... Deus dividiu a nossa história em 6 épocas. A primeira delas vai de Adão até Noé. Esta geração viu o aparecimento de gerações e viu também a mão de Deus pesando sobre as gerações daquele tempo, com a punição que Deus deu ao homem através do dilúvio. Então foi a primeira geração. A segunda geração, a segunda época, ela vai de Noé a Abraão. Agora já a humanidade novamente sendo estabelecida com uma visão voltada para Deus, de novo. E nós vamos então chegar até Abraão, o construtor de altares. A terceira geração, a terceira época, vai de Abraão a Davi, quando o povo de Deus então começa a sentir inveja dos povos que têm rei e querem também um rei, e são avisados de que a presença do rei significaria algumas responsabilidades, e a Bíblia diz: ele vai pegar o dinheiro de vocês, vai pegar o ouro de vocês, vai pegar as filhas de vocês. É isso que vocês querem? É isso que nós queremos. Nós queremos assim. Então foi estabelecido o tempo dos reis. A quarta geração, a quarta época, vai de Davi ao cativeiro de Babilônia, quando o povo começa novamente a se corromper e Deus novamente pune o povo, fazendo-o escravo em Babilônia. Muito diferente da escravatura que os escravagistas estabeleceram
aqui no Brasil e em outros cantos da face da terra. Lá era diferente. Eles podiam ter casa, eles podiam morar, eles podiam plantar, eles podiam crescer, mas eram escravos. A quinta geração vai da época do cativeiro até o advento do Messias, quando Jesus nasce. Eles saem do cativeiro, mas a libertação de fato acontece com o advento do Messias. A sexta geração vai do Messias nascido como homem, porém Rei dos Reis, e vai até Apocalipse, quando os clarins tocarem com a volta do Senhor Jesus. Então nós estamos vivendo a sexta geração, a geração que Jesus anunciou que muitas coisas aconteceriam, e nós já estamos vendo essas coisas acontecendo. E esta geração hoje, a geração Y, ela está vendo mudanças que nós levamos 100 anos para ver em apenas uma semana. A minha geração, ela viu quando começaram a surgir os aviões, os automóveis, ainda precários, até as grandes aeronaves e as naves que navegam fora da nossa atmosfera. Mas a juventude hoje, os adolescentes, eles estão vendo as coisas mudando de um dia para o outro. Hoje a gente vai numa casa de eletrônica, por exemplo, e compra a nata, o produto, esse é o grande produto. Na semana seguinte a gente coça a cabeça, não deveria ter comprado, deveria ter esperado mais uma semana, que eu ia pegar agora o top. Mas se fosse somente isso, meus irmãos, na área da bioética, um pastor recebeu a visita de uma moça, membro de sua igreja, executiva de uma empresa multinacional, e ela disse assim: pastor, eu estou grávida, mas eu não adulterei, não tive relação sexual com ninguém, não forniquei, não me prostituí, eu comprei o sêmen. Pastores, está aí o que fazer. Ela não adulterou, não fornicou, não se prostituiu, está grávida e tem a nota fiscal de que eu comprei. Está aqui. E a geração está aí, meus irmãos, vendo isso. Eu acho que nós precisamos aumentar a nossa visão das coisas que estão acontecendo. Irmãos, vamos olhar para fora das quatro paredes. Hoje recebemos informações de coisas que vão acontecer ainda em tempo de tomar atitudes. A tecnologia está sendo usada por crianças. Eu visitei um casal e tinha um menino com 4 anos. 4 anos. Ele liga o computador, vai para os sites que ele quer. 4 anos. E orienta os pais como fazer. Eu acho que
há um sinal vermelho aí, mas o texto diz o seguinte, que a minha geração precisa testemunhar a respeito do meu Deus para essa geração Y. Quando nós vamos ler o texto e nos aprofundamos nele, este anunciar, esse glorificar, é na realidade transferir testemunho, transferir experiência, transferir qualidade de vida espiritual, para que sirva para gerações futuras, para que elas estejam firmadas nos princípios da palavra de Deus. Eu estava falando numa igreja aí, era época de política, né? Ela estava prefeito, estava candidato a prefeito, estava governador, e eu estava falando sobre o que a Bíblia diz, e dizendo que a Bíblia é realmente a minha regra de fé e prática, e que ela é a mesma ontem, hoje e daqui 1000 anos, se Jesus não voltar, é a mesma. Então eu não podia abrir mão de princípios da palavra de Deus, e eu entrei nessa questão da grande crise aí, quando nós evangélicos estamos sendo chamados de homofóbicos, né? E por outro lado eles querem bagunçar todo o nosso lado e acham que estão no direito. Então eu preguei um sermão em Apocalipse capítulo 9, você pode ler depois, só anota aí, que é um negócio muito complicado, há muito simbolismo ali, e ele fala claramente sobre essa questão do homossexualismo. E eu disse, virando para trás, eles estavam sentados, eu posso sair daqui preso, porque o governador está aqui, o senador está aqui, o prefeito e o candidato ao prefeito, todos estão aqui. Eu posso sair preso, mas eu vou preso certo de que eu estou cumprindo a palavra de Deus. Não sei se vocês viram a resposta de Marina Silva ao movimento. Alguém viu? Ela veio aqui na nossa Bahia e um grupo da Universidade Federal da Bahia elegeu um professor para ir fazer algumas perguntas a Marina, que era tão inteligente, mas era evangélica. Isso aí é o quê? Preconceito. E o professor teve a cara de pau de dizer, estou em nome dos alunos que me encomendaram algumas perguntas a fazer a você, porque você é uma política evangélica. E a Marina foi mostrando, disse, olha, eu fui católica, quase freira, fui política também como católica, e nunca ninguém disse assim, Marina, uma pessoa inteligente, católica. Ninguém falou isso. Agora, porque eu sou evangélico, agora tem que destacar evangelho, evangelho, evangelho. Então é esse, irmãos, o contexto que nós estamos vivendo. E esta geração está aí. Eu tenho a responsabilidade de ter maturidade para cuidar desta geração, valorizar esta geração. Que testemunho eu estou dando para essa geração? O que a minha vida diz a essa geração? Porque é uma época que não está havendo compromisso. Uma das coisas que nós temos ouvido
é que a igreja foi estabelecida para adorar. Eu diria, a igreja foi estabelecida para sair das quatro paredes. Nós estamos entrando aqui, nós vimos dezenas de testemunhas de Jeová, cada um com a sua pastinha, crianças desse tamanho com as pastinhas na mão. O que nós fizemos no passado, hoje a gente diz que está arcaico. Nós estamos dizendo que a palavra de Deus é arcaica e que ela passou. Nós vemos numa geração, meus irmãos, e essa geração Y está observando a gente. Na campanha de missões agora, boas novas para? Boas novas para? Isso. Só que eu ouvi do promotor de missões o seguinte: boas novas para a igreja, o nosso alvo é o mesmo do ano passado. Eu gemi, pastor Genilson, gemi com um negócio desse. Nós não inflacionamos a nossa oferta, enquanto isso as pessoas estão indo para o inferno. Vivemos uma época em que o foco no material, no melhor templo, na melhor bancada, no melhor som, é o foco. Investimento no banco, a igreja bate no peito, nós temos investimento no banco, e o inferno sendo povoado. A geração Y, que está vendo as coisas passando assim de uma hora para outra, está observando a gente, e vocês vão ficar para trás? Me perguntaram sobre a modernidade hoje, as coisas, o avanço. Eu disse, olha, eu tenho uma saudade, é uma nostalgia do meu tempo de adolescente. Aí eles arregalaram o olho, mas não abro mão dos recursos que temos hoje. Os recursos que nós temos hoje era para nós nos multiplicarmos a cada dia, meus irmãos. Mas nós não estamos usando. Se estamos usando, dentro de quatro paredes. Então essa geração está fazendo a leitura de cada um de nós. Ele prega uma coisa, vive outra. Ele ensina uma coisa na escola bíblica dominical e vive outra. Essa semana lá no seminário, um aluno nervosinho disse o seguinte: não adianta que eu não mudo, então vai embora, porque aqui não é seu lugar, você perdeu o endereço. Que você tem que, segundo Filipenses, Paulo falando aos Filipenses, nós temos que ter o mesmo sentimento e houve em Cristo Jesus. Se eu não mudo, estou fora. Estou fora. Foi claro, olha, pode passar lá, trancar sua matrícula e volta para casa. Volta para casa. Não, eu sou assim, não vou morrer assim. Então, vai morrer sem compromisso. Quando Jó foi apresentado à minha geração, à sua geração, ele foi apresentado com a seguinte identificação: ele era homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse é o RG de Jó. Qual é o meu RG que Deus está apresentando a Satanás? Deus diz a respeito de Jó: observaste o meu servo Jó, que é homem reto, é homem íntegro, é homem que teme a Deus, é homem que se desvia do mal. Daqui 20 anos, que vão dizer a meu respeito? Pode dizer coisas boas, mas eu quero saber o que Deus vai falar a meu respeito. É isso que me importa.
que importa é o que Deus está falando, meus irmãos. Para ser aplaudido é muito fácil. É muito fácil. E nós vivemos num mundo de ufanistas, de megas projetos, mas puro ufanismo. Eu tive um tempo da minha juventude, quando o meu pastor, ele já tinha, a mente dele já tinha passado destas coisas novas que estamos vendo. O pastor Davi Gomes, ele já tinha uma visão, meus irmãos, lá para frente. E o zelo que ele tinha com a juventude fez com que aquela juventude do meu tempo lá, há um número muito grande de pastores, missionários e comprometidos com o reino. Mas o que ele fazia? Ele pegava o jovem, e era no Rio de Janeiro, jovens que iam para a cidade para estudar, que vinham de outros estados, como era o meu caso. Ele chamava uma família e dizia assim: vocês são a família adotiva desse jovem agora. Esse jovem vai andar com vocês. Isso funciona. Quantas vezes nós botamos o braço sobre aquele jovem que está passando por dificuldade? Quantas vezes nós fazemos isso? É mais fácil chegar para o pastor e dizer assim: pastor, tem que excluir, ele está precisando agora. É muito mais fácil. É muito mais fácil jogar para fora da igreja do que manter o jovem na igreja. Então, desafio, colegas pastores, estabeleçam um projeto de andar junto com a geração Y. Você vai ouvir conversa deles, você não vai entender nada. Mas uma coisa eles vão entender: o seu gesto, eles vão entender. Amém. Amém. Hoje é iPod, iPad, outro não pode, sei lá o que é isso. Eu sei que bicho é esse. Eu sou, meu irmão, eu ligo o computador, acesso meu e-mail, morri por aí. Morri, acabou. Aí toda hora eu estou ligando lá para o pessoal da informática do seminário: vem cá, me socorre, porque eu quero fazer um negócio aqui e não está dando certo. Ele vai lá: é só assim, pastor, vai embora, resolvido. Mas o seu gesto vai salvar a geração Y. Amém. Eles estão sendo confrontados, meus irmãos, na questão científica, na ética, na fé, nos valores familiares. O que nós estamos ouvindo hoje? Casamento hoje pode ser homem com homem, mulher com mulher. É casamento. E você pode ter filho. Esse é o conceito de família. E a geração Y está aí, sob esta pressão. E nós achamos que essa juventude não quer nada. No meu tempo de juventude, nos anos 70, tinha uma expressão, eu falo isso porque é muito interessante. Havia uma expressão, eles chamavam a gente de juventude transviada. É a juventude da anarquia, do vale tudo. Quando eu penso naquela época, com a época que nós estamos vivendo, nós éramos santos de auréola. Não é mesmo? Você que viveu a sua juventude nos anos 60, 70, é essa juventude transviada. Vocês imaginam eu de Black Power? É possível? É sim. Antigamente tinha uns rolinhos bem fininhos. Aí eu enrolava o cabelo, né? Fazia aquele negócio, Black Power. Era a onda. Black Power.
Pode um negócio desse? Mas eu tinha. Chegava em casa, os meus pais se arrepiavam. Chegava na porta da igreja, o pessoal olhava assim: não vai dar nada. Não vai dar em nada. Mas hoje eu encontro muitos daquela época que estão produzindo no reino de Deus. Por quê? Alguém investiu em nós. Alguém investiu em nós. Eu sou da geração em que o homem conseguiu botar os pés na lua. Era o máximo. O Erwin disse que era um pequeno passo, né? mas que era na realidade um grande passo na história da humanidade, poder pisar no solo lunar. Os irmãos, muitos de vocês acompanharam isso. Era o que nós víamos. Hoje os meninos já ficam esperando os lançamentos da tecnologia da área de cibernética, de informática, porque eles querem se atualizar. E hoje, meus irmãos, nem a Bíblia é usada mais, mas é o celularzinho. Eu tenho um celular, é uma goiabinha, sabe? Goiabinha? Tinha relógio goiabinha, eu tenho um celular goiabinha. Mas nesse celular goiabinha, que eu já estou com ele há 5 anos, eu tenho 3 versões da Bíblia nele. E se você oferecer para um adolescente, ele joga lá no mar. Não joga essa porcaria fora, não quero nem ver na minha presença. Então, irmãos, o que nós estamos fazendo para segurar esta geração que está sendo massacrada, literalmente massacrada pelas informações? Nós estamos vivendo a época que os livros, daqui a alguns anos, meus irmãos, ninguém vai publicar mais livro. Vai escrever um livro, digitalizar, e vai colocar na loja, você vai lá e compra o seu livro, o livro que você quer digitalizado. Escreve um negócio. Eu acho que hoje nós temos o Seminário do Nordeste. Eu acho que é a maior biblioteca de seminários do Brasil. Hoje. Nós temos mais de 50 mil títulos. Mais de 50 mil títulos. Sabe o que é isso? Mas ninguém passa uma folha para ler o livro. Está tudo em terminais. Nós temos a parte de livros. Está lá. Está servindo apenas modelo. Era assim. Agora é assim. Então o aluno chega lá, acessa os terminais, está com a biblioteca toda. Se o livro estiver em alemão, estiver em chinês, estiver em inglês, ele clica lá e tem o tradutor simultâneo. Não é o tradutor do Google, não. Porque o tradutor do Google, você quer dizer uma coisa, ele fala o contrário. Os professores de inglês, quando a gente fala, vai no Google que vai traduzir, ele já coça a cabeça, pronto, vai. Se está mandando para cá, ele vai para lá. Mas o software de tradução nosso é perfeito. Os alunos só levam o caderno, eles acessam o livro que precisam, ele não pode copiar, porque nós tivemos uma experiência lá no seminário de Salvador, que o aluno foi copiar e comeu todo o arquivo, tinha um vírus, acabou com o arquivo. Então nós bloqueamos as entradas de USB, tiramos a área do CD, né, de mídia. Ele pode acessar, ele pode sim mandar para o e-mail dele, só. E tem um tempo, se ele demorar, ele não pode mandar. Porque, irmãos, nós temos que preservar. Então o que eu estou falando? Estamos vivendo uma época, e não vai demorar,
que você vai sair daqui para Salvador sem botar a mão no volante do carro. Aí você diz, é um sonho para daqui 200 anos. A Mercedes-Benz já tem carro, ele tem sensor, ele tem conexão com satélite, e que mostra a estrada na frente, todinha, se vem carro, se não vem. Você pode dormir, ele vai lá, pode ultrapassar, ele vai ultrapassar sozinho. Aí foi o cinquentão lá, né? Para olhar o carro e disse assim, mas como é que eu vou levar esse carro para casa? Eu não sei mexer nele. O vendedor diz assim, traz o seu neto. Ele diz, seu neto não precisa ter mais de 7 anos não. Ele vai levar o carro para casa. Aí, queridos, é uma chave de braço esse negócio. E nós estamos andando a passos de tartaruga. Quem ficar para trás vai ficar sozinho. Eu estava ouvindo um comentarista da CBN e ele começou falando de um guru. Ele disse, eu quero falar hoje uns conselhos que um guru me deu. E ele perguntou, há uma pergunta, quem tem patrão ruim, o que deve fazer? Então ele foi dando os conselhos, o que fazer diante da modernidade. Ele foi falando, e de repente ele diz assim, quero pedir desculpa a vocês, porque quando eu anunciei que nós iríamos ter o aconselhamento de um guru, eu falei para vocês não desligarem o rádio. Estas orientações que eu estou passando para vocês foi escrito há 2.300 anos atrás, e vocês vão encontrar essas orientações no livro de Eclesiastes. Se eu dissesse para vocês que era do livro de Eclesiastes, da Bíblia, vocês teriam fechado, desligado o rádio. Ele está dizendo, com toda a modernidade, olha, é um comentarista do Sistema Globo. Tudo que você quiser hoje, para ter respostas para a modernidade, está lá na Bíblia. Então, a Bíblia, meus irmãos, ela precisa ser amada. Eu estava pregando numa igreja, eu anunciei um texto. Paz, meus irmãos. Eu anunciei, nós vamos ler o versículo 9 do livro de Judas. Levanta uma senhora no auditório e diz assim, que Bíblia é essa? Que tem um livro escrito pelo traidor de Jesus. Irmãos, é falta de conhecimento da palavra. Aí eu tive que explicar, não é o traidor, é o irmão dele, é o outro, é o outro. Irmãos, nós precisamos estudar mais a Bíblia. Os batistas são conhecidos como estudantes da Bíblia. Toda vez que fala isso, eu fico arrepiado. Eu fico arrepiado. Eu acho que os batistas eram o grupo que mais estudava a Bíblia. Hoje nós já sabemos demais. Sabemos tudo. Nós sabemos tanto. É que numa igreja
o muro caiu. E o pastor reúne a liderança para saber como que aquele muro caiu. E alguém diz assim: olha, pastor, os adolescentes estavam brincando perto do muro. Eles podem ter batido no muro caiu. Aí ele foi lá, no grupo dos adolescentes, e perguntou, ninguém falou nada. Aí o pastor, para introduzir o assunto agora com a diretoria maior da igreja, disse assim: as muralhas de Jericó caíram e nós precisamos saber quem derrubou. Aí levanta o diácono e diz: pastor, esquece, vamos consertar o muro. Vamos consertar o muro. Não vamos procurar quem derrubou essa muralha, esse muro aí. Vamos consertar. E para ele era como se fosse o muro da igreja. Falta de conhecimento. Quando a Bíblia fala uma coisa, é isso mesmo que está escrito. Eu sou focado na Bíblia. Eu aprendi com meu sogro. Perguntaram para ele, porque ele tinha uma coluna no Jornal Batista, perguntas e respostas. E alguém perguntou: pastor, o senhor tem a Bíblia na cabeça? Ele disse: não, eu tenho a cabeça na Bíblia. Eu não tenho a Bíblia na cabeça, mas eu tenho a cabeça na Bíblia. Quantas vezes nós consultamos a Bíblia para sabermos a vontade de Deus? Nós somos tão autossuficientes que nós planejamos até coisas sobre o reino de Deus sem perguntar nada para Ele, sem buscar o que Ele quer na realidade. Então, quando Paulo está falando a Timóteo, se vocês quiserem abrissem, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, Timóteo 5, versos 1 e 2, diz assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como o pai, aos moços como irmãos, as mulheres idosas como as mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 a 5. Diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, acercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Nós estamos recebendo aqui coordenadas de procedimentos para a realidade que nós estamos vivendo. A orientação. Paulo chama Timóteo e diz que ele tem que ser padrão. O pastor tem que ser padrão. O crente tem que ser padrão. O crente é um livro aberto, é uma carta aberta, e nós estamos sendo lidos pelos nossos vizinhos, pelos nossos filhos, pelas pessoas nas nossas igrejas. Elas estão nos lendo. Quando Josué passou o Jordão, Deus diz assim: olha,
manda que os sacerdotes apanhem pedras, somente pedras, equivalente às 12 tribos. E quando alguém estiver carregando aquela pedra, alguém pode dizer assim: que idiota, carregando pedra de um lado para o outro, responsável por carregar a pedra. Bota a pedra nas costas, vamos andando, nós vamos para tal lugar agora. O responsável pela pedra nas costas. E o cara olhando assim: o que esse cara está fazendo? Aí o outro diz assim: é para lembrar os feitos de Deus. É para lembrar o que Deus fez. É para lembrar daqui gerações que Deus nos fez passar a seco por esse rio. É para lembrar que Deus nos ajudou e foi tirando os inimigos da nossa frente. Para isso. Hoje nós não carregamos pedra, mas nós levamos a nós mesmos. E às vezes nós nos levamos a nós mesmos fugindo de alguma coisa. E a geração está olhando para a gente, vendo se as minhas atitudes são dignas de serem reproduzidas por eles. É isso que acontece. O nosso filho, adolescente, a criança, eles estão lendo o livro que está aberto dentro de casa. Uma charge que eu vi num boletim de uma igreja lá nos Estados Unidos, tinha um casal chegando numa casa, tocou a campainha e a porta se abriu e um menininho pequenininho foi quem abriu a porta. E quando ele viu o casal, ele gritou para dentro da casa: pai, mãe, o casal hipócrita da igreja está aqui. Ele ouviu isso onde? Dentro de casa. O casal hipócrita da igreja está aqui. A leitura. Então nós ficamos amedrontados com essa coisa toda, né? Mas irmãos, a nossa vida precisa fazer diferença. A nossa vida precisa fazer diferença. E se ela fizer diferença, nós vamos conseguir andar com esta geração que está aí e nos entendermos com ela e sermos abençoados como geração anterior, sermos abençoados por essa geração que está aqui e pelas próximas gerações. Mas isso exige de nós um estabelecimento de postura. Vocês imaginem uma história dessa. Muitos irmãos aqui já ouviram essa história. Estava pregando numa igreja e quando eu terminei, após ter falado sobre pecado agendado. Vocês já ouviram falar desse negócio? Pecado agendado. Que bicho é esse? É aquele que você já sabe que é pecado. Você já sabe que é pecado. E ele tem até lugar e hora para acontecer. O crente, ele não pode agendar pecados. Se ele cair por acidente, não por agendamento. Falei que o crente não vive pecando, segundo o apóstolo João. O crente não vive pecando. Ele não diz que não peca mais, mas não vive na prática do pecado. Então eu citei alguns fatos. E quando o culto terminou, um casal ficou ali esperando. A pastora precisa conversar com o senhor. O que foi?
O Senhor nos pegou com esse negócio de pecado agendado. Porque nós já tínhamos reservado uma suíte no motel para após o culto. É agendado ou não é? É. Ele estava no piano e ela era a regente da congregação. E quando nós agendamos da volta no leão do fisco? Não é pecado não? Daí a César? Quer dizer, deixar de dar a César é pecar. A geração está de olho na gente. O que ele está fazendo? Está lá o pastor Genilson, um problema sério, e ele precisa de dinheiro. Aí ele chega para mim e diz: Jeremias, estou num sufoco, estou com um problema, eu preciso de tantos mil-reais, eu não tenho outro jeito a não ser vender o meu carro. O meu carro custa 40 mil, se alguém me der 20, eu compro, eu vendo. Eu digo para ele: eu quero por 20 daqui. É pecado agendado. É se aproveitar. É pecado agendado. Oportunismo é pecado agendado. Agora, como nós vamos servir de exemplo para esta geração se nós não temos exemplo para dar? Você está em casa, está cansado, e você diz assim: se o telefone tocar, diga que eu não estou, porque eu estou em zen, estou dormindo. Aí o telefone toca, exatamente para falar com você. Aí o garotinho diz assim: papai não está. Mas ele sabe que o pai está. Ele vai aprender. Ele pode se esconder quando ele quiser. Pastor Fausto de Aguiar Vasconcelos diz um negócio. Ele diz o seguinte: se você estiver saindo de casa, principalmente nós pastores, levante a mão aí. Olha só, agora é para nós. Nós estamos atrasados. E o trânsito não está bom. E nós vamos para a igreja. O telefone toca quando você está do lado de fora metendo a chave. E você ouve e insiste. Aí ele diz assim: se você for atender, esqueça o outro compromisso. Porque você vai ter que dar atenção a quem ligou. Se você for atender, então atenda. E não simplesmente diga assim: estou saindo. Ele vai acreditar que você está saindo? Ele não está vendo. Não é? Ele não está vendo. Então são detalhes, meus irmãos, que demonstram o nosso caráter cristão. A semelhança de Cristo Jesus. A semelhança de Cristo Jesus. Nós somos um com Cristo, como Ele é um com o Pai. Nós temos a mente de Cristo. Irmãos, isso aí, só em falar esse negócio, a mente de Cristo, já eu estremeço. Porque se eu tenho a mente de Cristo, aí a gente bate no peito: sou herdeiro de Deus, tudo é meu. Aí quando diz assim: co-herdeiro com Cristo, a cruz também nas costas. A humilhação. Viver como Cristo viveu, para servir. Para servir. Hoje tem alguns títulos por aí, nos ministérios das igrejas, que o próximo é vice-presidência do céu. Vaidade pura. Aí vem bispo, apóstolo, patriarca, arcanjo. E quando marcarem a reunião para vice-presidência do céu, estou dentro, quero ser.
A geração está olhando para nós. Pastor, a geração Y está olhando para você. Pai, mãe, a geração Y, a próxima deve ser a geração Z. Mas a Y está de olho em você para depois dizer para Z como é que é. Então, uma geração faz declaração à outra geração. Então, eu vou declarar à geração dos meus netos o comportamento delas, dos meus netos. Delas que eu tenho 2 netas. A geração, eu estou dizendo para elas o tipo de vida que eu estou tendo, como é que elas devem ser. Então, a minha geração anuncia a outra geração, proclama a outra geração, evangeliza a outra geração pelo exemplo, pelo testemunho. Não tenham medo de tecnologia, tá? Ter medo de tecnologia é covardia e chamar Deus de fracote. Que a Bíblia anuncia que a ciência se multiplicaria. Então a ciência vai se multiplicar. E daqui, alguns aninhos por aí, o nosso neto vai coçar a cabeça e vai dizer assim: como o meu avô sobreviveu com esse negócio de e-mail? Como ele, não sei como é que ele conseguia o Face. Que coisa arcaica. Blog. Ele vai olhar assim, mas deve ter sofrido muito. É como você visitar o museu do Império do Rio de Janeiro e ver lá as peças do Tiradentes. Como ele arrancava os dentes. A gente fica imaginando, caramba, ele chegava com aquele alicate, aquele boticão ali, pegava o dente e puxava. Só dá um arrepio, só de pensar num negócio desse. É o que vão dizer das coisas que nós usamos. O que? Carro automático? Hoje é teletransportação. Irmãos, a coisa está caminhando para isso. A ciência não é nem dessa geração Y. A ciência, no século passado, no fim do século passado, a ciência já tinha dominado a questão da velocidade da lua, da luz. Só não colocou em prática até agora por medo. O que vai acontecer? Vocês lembram da Guerra das Malvinas? Eu estava trabalhando no Rio de Janeiro, no escritório da Escola Bíblica do Ar, e de repente a vidraça que estava atrás de mim estourou. Houve uma explosão no ar e todas as janelas do edifício se romperam. Os aviões da Força Aérea, em 1980 e alguma coisa, né? Isso aconteceu. Os aviões ultrapassaram a velocidade do som. E quando ultrapassaram a velocidade do som, houve uma explosão com deslocamento de ar que arrebentou com as vidraças do Rio de Janeiro. E agora, quando algum objeto ultrapassar a velocidade da luz, o que vai acontecer? E tem aquele laboratório lá na Suíça, né? A molécula, né? Estão lá. Eles chegam perto e param. E de repente pode jogar aquilo tudo para os ares e a Europa toda. Mas o homem já dominou isso. Então, irmãos, andar de carro automático importado no tempo, daqui uns 10 a 15 anos, é como se nós estivéssemos andando de jegue.
É isso. Agora, a igreja como igreja precisa ver a coisa lá para frente. E uma forma da igreja fazer isso é valorizar essa geração. O que é que nós estamos oferecendo para essa geração? Essa geração Y aí, ela está lá no berçário até seus 30 anos. Essa geração. O que nós estamos fazendo para a criança que está no berçário? O departamento infantil, o que temos feito? A criança pode reunir debaixo das árvores. A criança não chama-se Natanael para ficar debaixo da figueira. A criança precisa do cuidado. E a minha preocupação é porque Jesus disse que a criança pertence ao reino dele. Ponto. Como é que é? A criança, ele disse, das tais é o reino dos céus. Aí eu boto o pé na frente para ela tropeçar. Que é do reino dos céus, eu não cuido. Essa área tem que ser a melhor área da igreja. Melhor área. Eu vivo quando eu vou numa igreja que a área infantil, a área de berçário, é a melhor parte da igreja. Estou investindo na geração futura. Mas a maioria das igrejas não fazem isso. A maioria das igrejas diz assim, por que gastar? É para salvar a gente. Gastar para salvar. Eu vinha conversando com o nosso presidente, eu disse o seguinte, o reino dos céus, o exercício do reino dos céus aqui, ele é financiado pelo meu bolso. Meu bolso tem que financiar as obras e o exercício do reino de Deus aqui. Mas isso é difícil para as pessoas entenderem. É muito difícil. É preferível ver as pessoas morrendo sem Cristo do que a gente investir no reino. Só que a geração está olhando para nós, né? Se é assim, deve ser assim. Então vamos fazer o que eles estão fazendo. E a coisa vai piorando. O que vão dizer de mim daqui 20 anos, escrito, não me interessa. Falado, não me interessa. O que me interessa é o que Deus está e estará falando de mim. Isso me interessa. Os aplausos, quando a última palma passa, eles cessam. E vem o silêncio. Mas quando Deus diz reto, íntegro, temente a Deus, esse desvio do mal é para a eternidade. E é isso que interessa para a gente. Né? Amém. Vamos orar?